E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre O Som do Coração, que foi lançado em 2007. Ele tem como título original August Rush, mas eu vou colocar aqui como Som do Coração porque é mais fácil do pessoal saber qual filme que é, tá? Geralmente eu tento trazer o título original, mas tem alguns filmes que eu consigo trazer a versão que foi em português, tá? E O Som do Coração é um desses casos, embora, como eu tenha falado, tipo, o nome original é August Rush. Para O Som do Coração, o negócio é bem. Enfim. Ele é um musical romance com direção de Kristen Sheridan. E aí, como personagens que eu considero principais, tem a Lyra Novacek, feita pela Carrie Russell, o Louis Connolly, feito pelo Jonathan Rhys-Meyers, tem o August Rush, feito pelo Fred Highmore, também conhecido como The Good Doctor, tem o Maxwell Wheezer Wallace, feito pelo Robin Williams, e tem o Arthur, feito pelo Leon Thomas Turry, também conhecido como o carinha de Victorious, que eu esqueci o nome dele lá, mas enfim. Esse filme, ele começa contando a história do Louis, que tá numa banda, e aí ele tá fazendo um show e tal, e ao mesmo tempo uma moça chamada Laila, que toca violoncelo, acho que é violoncelo, ela tá tocando lá na filarmônica e tal, e aí depois que termina, eles acabam se trombando numa festa, eles acabam se gostando, e aí eles começam a ficar juntos, ela engravida, o pai dela transforma a vida dela no inferno, ela perde o bebê, né? Lembrando aqui, só um ponto, lembrando que tem spoiler, porque já, né? Enfim, o pai dela fala que o bebê dela morreu, mas na verdade ele deu a criança para adoção, só que a Layla acredita que o filho morreu. E o Louis, ele acha que a Layla morreu também. Então vai cada um para um canto, o Louis, ele descaceta, ele desiste da música e tal, enfim. E aí tem um menino, na verdade eu não lembro qual que é o nome dele, mas ele tá no orfanato e ele ouve música em tudo quanto é lugar. Inclusive, eu conheci uma pessoa, acho que no ano passado, e ela tava falando, né? Ela tem uma tatuagem do anti-música e ela estuda música. E aí as pessoas ficam pra ela, tipo assim, eu não conseguem entender como uma pessoa anti-música estuda música. E ela explicou basicamente que o movimento anti-música, posso estar errada, me corrijam aqui, quem entende disso, mas o movimento anti-música significa que é a música criada fora do padrão em si, sabe? Você não precisa de um violão, você não precisa de um teclado, você não precisa de um piano para fazer música. Às vezes eu virar e falar, ó, isso já pode formar uma música, entendeu? O movimento anti-música, pelo que eu entendi, calma aí. Pelo que eu entendi, é a criação de música sem a necessidade de um, um padrão embelezado, né? Porque gente, bater duas canetas e fazer um som, montar um, através disso é considerado uma música suja, vamos dizer assim. E a música limpa é ali, com violão, piano, teclado, bateria, blá blá blá, né, com instrumentos. E pelo que eu entendi, parece que o movimento anti-música é isso. E o Som do Coração trabalha muito isso, né? Que é o menino, ele ouve música através dos barulhos do mundo. É o trem passando, é o carro passando, é o barulho do cano, é o passarinho cantando, é a árvore se mexendo, o vento passando, e tudo isso forma uma música maravilhosa, sabe? E você ouvir isso lá, para quem quer entender o movimento anti-música, se eu entendi certo o que me explicaram, assista o Som do Coração. O que esse menino ouve é basicamente o
esse movimento anti-música, tá? Não é que o movimento anti-música seja contra a música em si, mas pelo que eu entendi, que a música ela vai além de padronizações de cordas e teclas e bateras e tal, sabe? Que você não precisa de instrumentos musicais para criar a música. Como eu falei, eu posso estar errado, posso ter entendido errado, mas ao que eu entendi é algo nesse andar. Se alguém entende sobre o movimento anti-música, por favor, explica aqui no comentário com mais informação, que vai ser maravilhoso compartilhar com as pessoas, né? Porque, enfim, conhecimento nunca é demais. Enfim, e tem um momento que esse menino ele foge. E aí ele tá lá, ele conhece o Arthur leva ele pra ver ele fazendo música, ele leva para um lar onde tem crianças, e aí ele vai encontrar o Wizard, né? Que é o Maxwell Wizard Wallace, que é feito pelo Robin Williams. Só que esse Wizard, ele é um cara que pega as crianças para as crianças, coloca crianças para tocarem música para ganhar dinheiro para ele. E se essas crianças não fazem, elas são castigadas basicamente. E August Rush, né, que inclusive eu não lembro o nome dele, mas a partir do momento que ele se junta a esse grupo, ele começa a se chamar August Rush, mas ele tinha um outro nome antes, só que eu não lembro qual que é, enfim. Eu também não reassisti esse filme, a última vez que eu assisti esse filme faz uns 3 anos. Mas tem muita coisa fresca na cabeça, como se eu tivesse assistido ontem. Enfim. E aí tem um momento que ele tá lá na praça tocando e tal, e o Louis aparece, só que, enfim. E aí eles tocam e tal, o Louis pega o violão que tá com o August, e o August pega o violão do Louis e tal, o Louis vai embora, o August vai, enfim. E tem um momento que o August ele foge, ele vai se esconder debaixo da cama de uma menina numa igreja, e essa menina é muito fofa, inclusive. Ela tá lá, ele vê o coral cantando, e essa menina faz parte do coral, e aí depois, do nada, ele começa a tocar piano na igreja, sabe? E todo mundo fica tipo, quem vê fica tipo, ele é um prodígio, entendeu? Ao mesmo tempo, tem um policial que tá procurando esse menino porque ele foi dado como desaparecido. Enfim, muita coisa acontece, muita coisa acontece. E aí, essas pessoas da igreja ajudam o August a ir para uma faculdade. Mano, ele monta uma peça filarmônica com uma faculdade, entendeu? E ele é tipo assim, é um pirralho muito novo, muito talentoso e tal. Ele compõe toda uma peça inteira e tal. Mas o Wizard aparece na faculdade e arranca ele de lá, fala que é filho dele e tal. O povo quer impedir, mas falou que é pai dele, não pode fazer muita coisa. E é muito engraçado que ele vira, tem um momento que ele vira e fala pro Louis, né, que ele ia tocar na Filarmônica, que ele escreveu uma peça para Filarmônica e tal. E tem um momento ali que o Louis, ele tá no carro com a banda dele, porque ele voltou com a banda dele, eles se reencontraram, voltaram, e aí ele tá passando, ele vê o banner da Filarmônica, ele vê o August Rush lá. Só que embaixo ele vê a Laila Novacek, que ele acha que tava morta, mas ele descobre que ela não tá. E aí ele vai correndo. Só que quando ele chega lá, a Laila, ela já tinha tocado. Então, ela tava indo embora. Só que na hora ela começa a ir embora e ela ouve a Filarmônica tocando. Várias coisas acontecem. O August tem que correr, fugir do Wizard, o Arthur tenta ajudar e tal. Aí ele consegue chegar na Filarmônica. E ele tá lá tocando, a Laila vai indo, a Laila vai andando de um lado e de outro. Aí, detalhe básico,
nessa situação, a Layla já descobriu que o filho dela não morreu, que o filho dela foi dado para adoção. Ela só não sabe qual que é o nome dele, ela não sabe como que ele se parece, né? Ela, se não me engano, mais perto do final, ela tem até uma imagem, uma foto de como pode ser que ele se pareça, mas ela não tem certeza. E aí ela tá lá andando de um lado e de outro, eles se encontram aqui, ele segura a mão dela, ela olha para ele, aí ela olha para frente, aí ela olha para ele, aí ela olha para frente, e aí ela fica toda feliz e tal. E aí o August vira e tipo assim, olha para os dois e começa a rir como se ele tivesse sentido que os pais dele estavam ali, porque ele sempre teve a crença de que os pais dele iam voltar para buscar ele. Inclusive no orfanato as pessoas zoavam, as outras crianças zoavam ele, falando que não, seus pais nunca vão voltar, seus pais já esqueceu que você existe. Mas, enfim, esse filme, ele é muito gostosinho de assistir. Eu devo dizer que tem alguns pontos que me pegam muito. Se eu não me engano, o Jonathan Rhys Meyers, ele fez o vilão de... É tipo Shadowhunters, mas é o filme. Eu não lembro como que é. Eu não lembro qual que é o título lá. Mas enfim, é o filme que fizeram dos Shadowhunters, tá? Calma aí. Cadê a colinha? Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais. Instrumentos Mortais. Enfim, o filme dos Instrumentos Mortais, eu acho que o Jonathan ele faz o pai da Claire, né? Que é o vilãozão lá. Que inclusive eu não entendo nada de Shadowhunters, tá? Não gosto. Na verdade, eu não sou muito fã. O livro tá ali, ó. Mas ele não é meu. É do sobrinho da minha mãe que faleceu. Mas enfim. Vocês também se emocionam quando vocês assistem O Som do Coração? Ou é só eu? Não é possível que eu seja a única pessoa doida que fica com a emoção à flor da pele com esse filme. Ele é muito bonitinho. A voz do Jonathan nas músicas são gostosas. Minha música favorita desse filme é a This Time. Tenho uma outra música também que é cantado pelo Jonathan, né? O personagem dele e tal. Gente, enfim. Vocês já assistiram O Som do Coração? O que vocês acharam? Comenta aqui o que vocês acharam, se teve alguma cena que emocionou mais, se teve alguma cena que emocionou menos, se vocês entenderam o que é, né, o movimento anti-música, e pessoas que são do movimento anti-música, explica aqui com maiores detalhes o que significa isso, né? Caso eu tenha deixado alguma coisa passar, ou se teve algo que eu falei que não condiz com a realidade do movimento e tal. Mas, enfim, é isso. Bem breve.